Olá, boa noite. Revista do Esporte Debate no ar com Mauro César Pereira e Arnaldo Ribeiro em clima de decisão. Os estaduais passaram a viver seus capítulos mais aguardados. No Paulista, o Palmeiras de Abel Ferreira venceu mais uma. O Corinthians de Fernando Lázaro ficou pelo caminho. O Bragantino, que viveu altos e baixos até aqui, também garantiu lugar na semifinal. E o São Paulo está tentando fazer isto neste momento. No Rio, o surpreendido foi o Fluminense, mas nem tanto. Vamos falar sobre isso. E o Flamengo também joga. E daqui a pouco, quem vai fazer com o Vasco o jogo de ida das semifinais. Portanto, se ajeite aí, fique com a gente que falaremos de tudo o que rolou, do que está rolando e do que vai rolar também. É ou não é, Mauro e Arnaldo? Quero saber com vocês se esses capítulos mais aguardados dos estaduais melhoram o humor de vocês, melhoram ou não? Melhora, né? Porque são Porque agora o futebol jogos... deixando a gente meio de mau humor às vezes, né? Pelo menos são jogos agora que valem, né? Vale. O Corinthians não conseguiu avançar, Palmeiras teve dificuldade, São Paulo agora, no Rio tem semifinal, então Minas também, no Rio Grande do Sul, daqui a pouco a coisa vai afunilar. Então é o momento que os campeonatos estaduais realmente têm... É um empurrãozinho no futebol brasileiro, né? Tem alguma graça, né? Porque antes é bem modorrento. Só para não jogar água no chope, vamos lembrar que entre as semifinais e as finais, agora por conta da data FIFA, teremos 15 dias sem futebol. Haja água no chope. Então, quando você vai ter a final do campeonato, só daqui a 15 dias. Então vai ser isso que vai acontecer. Depois do próximo final de semana, pausa. E aí sim as finais dos estaduais. Eu lembro de você falando isso já na temporada passada. Foi exatamente a mesma coisa, né? A gente até falou, podia dar uma ajeitadinha, depois pelo menos deixar as coisas coladas. Exato. Bom, não foi assim, sem dúvida, das quartas de final do Paulista. Até agora o resultado mais falado, não sem razão, foi a derrota do Corinthians nos pênaltis para o Ituano, depois um empate por 1-1 no tempo normal e depois de 18 cobranças de pênaltis que terminaram com vitória do Ituano por 7-6. A gente vai rodar aí imagens do jogo. Na verdade, o Ituano muito bem no começo, hein? Muito bem. E não sei se é o caso, e também acho que essa bola que eu não tiro a culpa do Cássio, mas aquela reladinha, né? Aquele desviozinho, é coisa que mata o goleiro, hein? Eu estou sendo muito indulgente agora do Ribeiro, pelo jeito que eu tô. Vladir, acho que nesse jogo especificamente, o Corinthians tinha o grande favoritismo, talvez o maior favoritismo pela campanha do Ituano, 12ª melhor campanha, né? Jogando em casa, onde sempre consegue se impor. Mas foi uma tarde em que os super-heróis falharam, né? O Cássio falhou, o Fagner falhou, o Fábio Santos falhou, o Gil falhou e o Corinthians naufragou, né? Eu acho que de grande favorito, uma grande decepção diante da sua torcida e aquela impressão boa do Fernando Lázaro no início agora tem algumas questões, né? A questão do bom ambiente e tudo mais. Foi uma eliminação precoce que até compromete até a próxima temporada. O Corinthians vai ter até problemas para se classificar para a Copa do Brasil para a próxima temporada, devido ao regulamento que agora existe. Foi uma grande frustração, você pode escolher a palavra, vexame, fiasco, enfim, mas o Corinthians em casa, contra o Ituano, tinha a obrigação de passar. Ô, Arnaldo, Mauro, você Renato também... Augusto à parte. Então, aí começa justamente por aí, né? Eu não sei se o Renato Augusto, se ele é realmente esse cara tão importante no esquema, porque a gente viu ali, teve o detalhe da bola na trave do Yuri Alberto, ou se ele ganhou um peso muito grande no Corinthians atual também, Mauro. Eu não tenho, às vezes tenho dúvidas a respeito disso, sabe? Eu acho assim, o Corinthians... O que eu estou querendo dizer é que, de repente, no outro jogo, o regulamento é meio surreal, singular, né? De repente o Corinthians não iria viver isso novamente, mesmo não tendo o Renato Augusto. Entendeu? O regulamento do Campeonato Paulista é um negócio que é difícil até de explicar, né? Você vê que o Palmeiras e o São Bernardo fizeram as campanhas, fizeram mais pontos, né? Nem todo mundo se enfrenta, mas fizeram mais pontos e ficaram frente a frente. E o Corinthians ficou abaixo do São Paulo, do São Bernardo, do Água Santa, do Palmeiras, por exemplo, e enfrentou o pior dos classificados. Vai entender. Não tem lógica nenhuma, mas eu acho que assim, o Renato Augusto, a dependência aumenta à medida que o time é um time em reformulação, que não é mais aquele time que joga pelo 1-0, aquela coisa do Corinthians, vamos aqui fazer 1-0. Não, é um time que sai mais para o jogo, agride mais, se expõe mais. O Lázaro tem uma maneira de montar o time diferente, lá de trás, do Tite, do Mano Menezes, né? Do Carille, né? É bem diferente. E o Vitor Pereira, muitas vezes, ele aderiu ali a um time mais cauteloso, acho que até porque ele percebeu as características do Corinthians. Desse Corinthians. Então, mudar isso é muito difícil. O Lázaro, de certa forma, está mudando, mas o time não tem equilíbrio ainda. Ele cria mais, se arrisca mais, mas ele concede muito. E não tem um jogo coletivo refinado. É bom lembrar que, assim, eu acho que o Corinthians ele é meio vítima até dessa agenda positiva que está sempre na pauta da imprensa do Corinthians. O
Corinthians venceu 2 jogos em 7, contando de ontem. 7 jogos, 2 vitórias, sobre times eliminados, Santo André e Mirassol. Não ganhou o campeonato desde 19. Não ganha desde 19. Paulista. Não tem coisa boa acontecendo no Corinthians. Empatou o clássico na Vila com o Santos, depois tinha empatado com o Palmeiras também, né? Não jogou mal. Ganhou do São Paulo, mas é isso. Sim, mas você vê, qual foi o grande jogo, a grande vitória? Não tem. Ganhou em casa com o Renato Augusto. Aí que tá. Tira o Renato Augusto do jogo com o Santo André. Será que teria vencido? Com o Mirassol? Não sei. E, na verdade, talvez de todos os treinadores do trio de ferro aí, é sem dúvida o que mais precisa se provar, né, Arnaldo? Também não sei quanto isso vai ter de efeito colateral também na sequência do trabalho dele também. Sim, né? Porque acho que ele já empossado com a sombra do Tite, isso acontece, o Tite está no mercado sem clube. Eu acho que ele deu boas impressões na largada, mas também algumas convicções da dificuldade, por exemplo, de mexer no time durante os jogos. Isso aconteceu de novo contra o Ituano. Na hora de mexer, ele tem dificuldade, tem problemas. Ontem, na hora da mexida, era o melhor momento do Corinthians no jogo. E o time caiu. Então, isso foi notado até nas vitórias do Corinthians. É uma coisa para ele trabalhar. É um técnico em formação. E que se sustenta nas lideranças fortes que o Corinthians tem há muito tempo. Nos jogadores que falam muito bem dele e tudo mais. Agora, curiosamente, vários desses jogadores falharam no momento decisivo, né? E aí o técnico, quando o técnico tinha que dar uma cartada, ele não conseguiu fazer ainda. Isso vai ficar para as próximas competições e todas que o Corinthians for jogar daqui para frente são mais difíceis do que o Paulista. Então, imaginar que o Corinthians ganhe títulos e tenha uma temporada melhor que a passada, quando foi finalista da Copa do Brasil, chegou entre os 4 do Brasileiro, ficou o tempo todo entre os 4 e foi até o mata-mata da Libertadores perdendo para o Flamengo, é difícil, né? Mesmo com um elenco melhor que o ano passado. A gente separou ali nas imagens que a gente viu, só os pênaltis que decidiram, né? A gente viu o Gil deixando de converter, depois o Ituano fechando a série, mas a gente separou, porque quem está falando de veterano, a gente vai ver os outros dois, aí Fábio Santos e Fagner também, que tinham histórico. Realmente é verdade, porque foi um número de cobranças tão grande que o Corinthians também já não tinha muita outra opção de batedor. Mas um bate muito bem, o principal batedor, esse aí, o Fábio Santos, o outro bate muito mal, o Fagner, né? Já está lá na 7ª, né? Cobrança. E aí, o que eu pergunto para você, só pegando no carona até no que o Mauro acabou de falar, que eu acho interessante, você vê, o Mauro citou essa coisa da agenda positiva, né, o Mauro? Mas muitas vezes a torcida não dorme nesse barulho, mas você vê que foi uma eliminação que também não causou muito rumor entre os torcedores. Você acha que é porque... Eu acho estranho isso, porque, assim, isso é uma pré-temporada, o estadual não tem essa relevância, mas é feio demais você ser pelo Ituano em casa. E até porque nesse ano já venderam, entre aspas, para o torcedor do Corinthians, Cristiano Ronaldo, né? Já não teve mais quem agora? Felipe Coutinho também. No início. Ou seja, de repente... Não materializou ninguém. O dirigente vai na televisão e fala, não, a gente tentou o Cristiano Ronaldo. Depois da eliminação, a primeira coisa que se falou é reforço. Isso, aí quando tem o Felipe Coutinho, em um dado momento, o outro dirigente fala assim, não, nós desistimos... Sabe, desistiu como? É como se eu chegasse que eu desisti de comprar uma Ferrari de sei lá quantos milhões. Lógico, nem passei perto disso. Não tem sentido. E isso vai ocupando espaço na mídia, no noticiário do clube, e muito torcedor acredita, a gente percebe isso. Tem torcedor que acredita de fato, que acha que não está tudo bem. Como disse o Arnaldo, não ganha nada há um bom tempo o clube, os investimentos não são pequenos, o elenco não é barato e os resultados são decepcionantes. Passar pelo Ituano deveria ser uma formalidade. O Ituano correu o risco de rebaixamento na semana passada. A gente desceu a linha aqui no time do Santos, conseguiu tomar de 3-0 desse Ituano. Como é que pode? Né? Tomou de 5 do Bragantino, pouco antes desse confronto. Que eu falar, na rodada anterior. Na rodada anterior. Então, como é que vai ser eliminado em casa, com o estádio lotado? Não é algo assim, muito tolerável, né? Porque é a única competição que está sendo disputada pelo Corinthians. Pois é, e agora não tem pão sem, na hora que voltar vai ser para estrear na Libertadores também, sim, né? Tinha exatamente. que arrumar casa. Bom, e o Ituano vai ter agora a missão de encarar nas semifinais o Palmeiras, que abriu as portas do Paulistão, recebendo o São Bernardo no Allianz e vencendo por 1-0, gol do camisa 10, Rony. A gente vai ver também as imagens da partida aí. Talvez a mais equilibrada, e realmente o São Bernardo finaliza com... Eu tenho uma impressão também, que já tive em vários outros momentos, que é o Everton, né? Quando o time precisa dele no final, ele evita o pior, né? Essa é talvez a defesa mais importante da partida, né? Um cara a cara, o jogo estava 0-0, 21 minutos do primeiro tempo. Acho que essa do Rafael Vaz, acho que esse chute aí também foi mas aquela cara a cara, né? E aquilo, né? A gente estava comparando, por exemplo, com o Cássio. Foi bem também. O Cássio define jogos e falhou no jogo do Corinthians. E aí uma jogada interessante aí que tá, né?
cruzamento menino para Rony é muitas vezes aproveitado pelo Palmeiras. Não é um chuveirinho, né? É um cruzamento que tem uma média altura. O time do São Bernardo é muito alto. E acho que o Palmeiras fez o que tinha que fazer contra um time que normalmente se defende bem e se sente confortável quando abre o placar. O São Bernardo, a campanha dele, sobretudo os jogos mais importantes, fazia uma pressão, saía na frente e se defendia muito bem. O Palmeiras resistiu aí aqueles primeiros minutos e depois conseguiu fazendo gol. E aí tem o outro lado da moeda. É muito difícil fazer gol no Palmeiras. Tava lembrando não só pelo goleiro, né? Falando no goleiro, eu fui nominar, falei Jefferson, que é o goleiro de Ituano, na verdade empolgado, porque foi bem também. Agora, Mauro, a explicação do Abel também, às vezes, pode parecer um pouco de empáfia, mas quando ele disse que o São Bernardo foi muito bem, o único azar foi ter dado de cara com o Palmeiras, na verdade, ele não está deixando de dizer a real, né? Não, é a realidade. O Palmeiras é o melhor time, é o atual campeão. É também campeão brasileiro, então o São Bernardo podia ter dado um pouco de sorte pela campanha que fez. Tivesse enfrentado qualquer outro adversário, a chance de avançar era bem razoável. Derrotou o São Paulo, né, o Corinthians e agora essa partida duríssima aí, do Palmeiras. Né? Eu acho que assim, lembrando, como eu vejo o estadual como pré-temporada, eu acho natural que o Palmeiras tenha algumas instabilidades e que possam ser corrigidas até a parte mais importante do campeonato. Né, de finalizar Mas mesmo, você vê como os adversários estão finalizando contra o Palmeiras. Muito mais do que o normal anterior. Então, o time, de fato, ele está mais vulnerável. Mas o Everton está lá para sim, mas é evidente que o técnico treina a equipe pensando em utilizar o seu goleiro só em último caso, não que ele seja exigido a tão distante. Tem uma hora que ele não vai responder, vai ter uma hora que ele vai acabar tomando um gol, ou enfrentar um adversário de melhor nível, que possa tirar proveito dessa situação. Os adversários estão finalizando mais, mas são ajustes que eu acho que são naturais, é o início de temporada, saíram jogadores importantes, o time passa por transformações, mas ainda assim ele mantém a competitividade. E para quem às vezes fala, tempo de trabalho, que nada, tem que resolver logo, o Rony fazendo gol assim, isso é óbvio, gente, que é tempo de trabalho e treinamento. Tempo de trabalho e treinamento. O Rony sabe que ele tem que se projetar entre os zagueiros, que a bola vai ali, ele sabe disso. Isso aí o Palmeiras vai ter sempre na frente de todo mundo, né? Exato, mano? Não vai ter muito como tirar Então, quando a gente essa diferença aqui aí, no Brasil com essa coisa maluca de que tudo tem que ser para ontem, você não vai atingir isso. A não ser uma jogada aleatória. Essa não é uma jogada aleatória. O menino sabe onde ele vai meter a bola e o Rony sabe onde ele tem que se projetar. E ele vai lá e faz o gol. É uma jogada tramada, é uma jogada... E os zagueiros são surpreendidos, que são enormes, né? Você vê o Rony perto dos dois ali, os caras são muito maiores do que ele. A bola bem colocada mesmo, né, cara? E acho que até a gente está falando do Rony especificamente, acho que é um cara que nitidamente se beneficia por essa maturidade do time, né? Porque fica fácil jogar, né? Quando as pessoas falam, pô, Rony não joga tanto assim, o Rony vai para a seleção, mas na verdade ele está encaixado no esquema e está azeitado. Né? Numa seleção, a seleção não jogaria para ele. Então, aí as pessoas poderiam se decepcionar com o Rony. Isso. Eu espero que a seleção não estrague o Rony. Isso. Como algumas vezes faz com um jogador que tem uma chance depois de muito tempo e tal. Estrague, estou falando mentalmente, né? Porque muitas vezes o jogador volta deslumbrado e tudo mais. E ele vem sendo o principal centroavante do Palmeiras. O Palmeiras contrata centroavante. O Hendrick era o centroavante, não jogou. Jogou o Tabata e o Rony. As explicações do Abel foram legais também nisso, né? Quando ele explicou a presença do Tabata. Claro, né? porque jogo grande é jogo grande. O menino tem 16 anos, ainda tem que oscilar. O Tabata veio futebol europeu e tal. E eu acho que o Palmeiras, no final das contas, a curiosidade, Vladir, é que quando o Corinthians e o Ituano vão para os pênaltis, se o Corinthians passa do Ituano, o confronto era Corinthians e Palmeiras. Acabou sendo Ituano e Palmeiras. Agora, a diferença que a gente diz que existe entre Corinthians e Ituano, existia entre Palmeiras e Ituano. O Palmeiras é muito favorito. Mas para fechar, acho que tem uma análise que vale a pena a gente fazer do Palmeiras também. O Mauro estava falando dessa coisa da maior vulnerabilidade. O Scarpa, a saída do Scarpa, do Danilo. Foi isso que deixou o Palmeiras assim? Você acha que ele pode continuar no mesmo nível de competitividade sem contratar? Porque, na verdade, eu vejo que não tem muita... Acho que o Abel, no íntimo, ele me passa a sensação de que ele pode continuar com o time assim, se ninguém chegar. Se não tiver esse cara pronto que ele quer encaixar no time. Eu acho que ninguém perde um jogador convocado para a seleção e o outro foi melhor do brasileiro impunemente. Não dá. Para o Paulista, tudo bem. Agora, se você pensar Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil, vai ter momentos que ele vai pensar, poxa... Para o Paulista, um jogo por semana, né? Exato. Ele vai ter uma sequência muito mais pesada de viagens pela América do Sul. Então, mas nesse sentido seria legal ter o cara, mesmo que ele chegue pronto, como dizem, ter o cara já, né, Mauro? Sim, mas aí depende muito. Se você quiser trazer do futebol europeu... Aí vai ser no meio do ano. Talvez valha mais a pena você esperar um pouquinho e trazer um cara mais encorpado, um jogador de um outro nível, se você for buscar lá fora, né? Tem esse detalhe também. Quer completar ou não? Não, é isso. Eu acho que o Palmeiras já faltou jogador.
lembrando sempre o seguinte, o Palmeiras é um time que tem, além dessa questão do entrosamento, da rotina, tem um histórico de poucas lesões e poucas suspensões no seu time titular. Quando você tem 3 competições ao mesmo tempo, às vezes isso acontece. Aconteceu no ano passado, faltou jogador. Né? Aconteceu contra o Atlético Paranaense, faltou jogador. Então, o exemplo do ano passado mostra que o elenco do Palmeiras não é bom. É curto, como gosto técnico, mas não faria mal nenhum mais 2 jogadores nas vagas dos que foram embora. Apenas isso. Não, de repente o que o Mauro falou realmente é em cima, né? Porque, na verdade, pensando num cara do futebol europeu, aí vai ter que esperar o meio do ano mesmo, não tem como conciliar as duas coisas. Bom, a outra semifinal terá o Bragantino, que venceu o Botafogo por 2-0. O Bruninho foi o autor dos 2 gols do jogo, um em cada tempo, e vai encarar o vencedor do jogo entre São Paulo e Água Santa, que está rolando nesse momento e do qual falaremos na sequência. No estádio Nabi Abichedi, o Bragantino confirmou o favoritismo e eliminou o Botafogo de Ribeirão Preto. O Massa Bruta abriu o placar logo no início da partida com o meia Bruninho, que aproveitou o bom cruzamento de Andrés Hurtado e mandou a bola para a rede. Na segunda etapa, Bruninho mais uma vez mostrou oportunismo e marcou de novo, dessa vez após bate e rebate na área. A vitória garantiu o Braga nas semifinais do Paulistão pelo 2º ano seguido. Faça o comentário, senhor. Não, no segundo gol do Bragantino, o centroavante vai tentar de nariz, tal, mas é o Bruninho. Aliás, olha, quem não viu o Bragantino ainda jogar no Paulista, presta atenção nesse Bruninho, sobretudo, e no trabalho do Pedro Caixinha, técnico português. Porque o time melhorou, mas muito em relação ao ano passado. É um time mais competitivo, mais forte, mais viril e que vai dar trabalho para qual adversário for, né? O Bragantino, pela primeira vez, eu acho que ele mostra algum sinal de poder competir pelo campeonato. É um time que está passando meio ali... Já tinha uma base legal também, né? Venceu o São Paulo, venceu o Corinthians, perdeu para o Palmeiras, é verdade, no Allianz Parque, mas jogando bem. Deu muito trabalho ao Palmeiras e tem um time bom, repaginado. É um time bem mais forte que o do ano passado. E essa oscilada que eu falei que deu, já deu com o Pedro Caixinha também, né? Sim. Teve uma hora que, não sei se era da chegada ali. Bom, e se o Paulistão está na reta final, a nossa Série A2 também está. A gente vai ver aí como é que a líder Ponte Preta fechou a fase de grupos, mas antes veremos que, em quadra, o Corinthians também perdeu, hein? Foi no NBB. O jogo foi na capital paulista e a TV Cultura mostrou ao vivo. O quinteto corintiano começou bem o duelo e venceu o primeiro quarto. Mas a partir daí o Pinheiros corrigiu os erros e cresceu em quadra com bons arremessos e muita disposição, indo para o intervalo à frente do placar. No segundo tempo, o time da casa manteve eficiência no ataque, se defendeu bem e assim administrou a vantagem para fazer 78-69 e comemorar a 3ª vitória seguida no NBB. Horas antes e também com transmissão da TV Cultura, a Ponte Preta voltou a campo após ser eliminada na Copa do Brasil e reencontrou a vitória. A Macaca bateu o Noroeste por 2-0 e avançou como líder na tabela para a fase final da Série A2 do Paulista. Os gols do time campineiro foram anotados por Pablo Diego e Jefferson Gé. Com o resultado, a Ponte encara o Comercial nas quartas e o Noroeste, que também se classificou, pega o Velo Clube. Pois é, ficamos assim. O Conselho Técnico da Série A2 foi realizado hoje à tarde para definição de vários detalhes, entre eles a definição de dias e horários dos jogos das quartas, jogos que ficaram assim, a gente vai mostrar para vocês. Aí vamos encher tela para vocês poderem acompanhar junto com a gente. Velo Clube Rio Clarense, hein? Contra o Noroeste na sexta, abrindo às 7h30 da noite. Depois teremos Portuguesa Santista em Uricumurça às 11 da manhã do sábado, jogo que a TV Cultura vai transmitir ao vivo. Aí Comercial e Ponte Preta, um pouquinho mais tarde no sábado, 4 da tarde, e no domingo o Oeste fecha com o Grêmio Novo Horizontino na Arena Barueri. Então aqui embaixo os rebaixados, Lemense e o São Caetano. Lembra que a gente tinha um confronto lá no Monte Azul? O Monte Azul jogou fora de casa, fez 2-0 e o São Caetano deu um mole danado, jogou com o Linense, estava com a vida resolvida, tomou 2-0 também, Arnaldo Ribeiro. O São Caetano é um calvário, né? Time que já decidiu Copa Libertadores e tal, agora cai para a 3ª Divisão Paulista. E esse mata-mata, acho que continua com aqueles 2 favoritos do início, Ponte Preta e Novo Horizontino, mas agora outra fase, 2 jogos, muita coisa. E podemos ter, embora o regulamento seja diferente, né, Vladir, os ituanos da vida. Gente que classifica na última rodada, gente que classifica
O Oeste não estava nem... Você mostrava o Oeste, estava lá embaixo, estava lá embaixo. De repente, então pode ter esse efeito do crescimento na hora do mata-mata, né? O Oeste realmente só escorregou, Arnaldo Ribeiro, mas escorregou no final e cai entrou dentro. Bom, olha aqui, o nosso primeiro bloco passou rápido e o segundo já está vindo aí para a gente trazer para vocês detalhes do jogo de São Paulo, que está rolando nesse momento, vai fechar as quartas de final do Paulista e para falar do Carioca, porque daqui a pouco o Flamengo estará em campo para encarar o Vasco. Mauro e Arnaldo vão poder comentar a escalação rubro-negra, do time Cruz Maltino também, e vamos falar do Fluminense, que abriu as semifinais perdendo para o Volta Redonda. Olha o gol do Lelê aí, que valeu triunfo do Voltaço. Até já. Revista do Esporte de volta para falar agora do Campeonato Carioca. As semifinais começaram com Volta Redonda complicando a vida do campeão da Taça Guanabara, hein? No estádio Raulino Oliveira, o Fluminense teve mais posse de bola, mas o Volta Redonda foi mais eficiente e com gols de Pedrinho e Lelê, abriu uma boa vantagem na partida. O zagueiro Nino fez o gol de honra do Flu, minimizando o prejuízo tricolor, que na partida de volta terá de vencer por pelo menos um gol de diferença para garantir um lugar na final do Campeonato Carioca. A primeira partida da outra semifinal começa daqui a pouco, 9h10 no Maracanã, comando de campo do Flamengo. O time da Gávea faz clássico contra o Vasco da Gama e quer deixar para trás os erros e maus resultados, para enfim mostrar evolução e trazer estabilidade ao trabalho do técnico Vitor Pereira. O time Cruz Maltino tem a vantagem da igualdade nos pontos e saldo de gols nos 2 duelos que vão apontar um dos finalistas do estadual. O técnico Barbieri terá de fazer ajustes, afinal, o time da Colina tem criado chances, mas deixa a desejar no aproveitamento das oportunidades. O Vasco tem motivo para estar confiante, afinal, no domingo retrasado venceu o Fla com este golaço do lateral Pumita Rodrigues. Pois é, adversário é o mesmo, mas o jogo já era. Mauro César, vamos colocar então a escalação do rubro-negro e você falar se dessa vez vai ou não vai, Mauro César Pereira. Vamos ver a escalação. 3 zagueiros é vida, rapaz. Pois é, não é de hoje que o Arnaldo Ribeiro fala. E se você concorda, Mauro César? Depende, né, Mauro? Eu acho assim que ele encontrou no sistema... Na verdade, ele voltou um pouco, né? No sistema com 3 zagueiros, a maneira de se proteger mais, né? O time está menos vulnerável. E ele quer o jogo pelos corredores, ele quer os laterais avançando, ele não tem pontas, tirando o Cebolinha que hoje fica no banco. Então ele protege mais, libera os laterais. E o time está muito mudado em relação ao Fluminense, mas é um outro adversário, que joga de forma diferente, que deve jogar esperando, fechado, tem vantagem de 2 resultados iguais. Então muda o time. E que é uma outra coisa muito curiosa, que no Brasil tem essa dificuldade de entender isso, né? Os técnicos europeus, eles mudam as suas escalações de um jogo para outro de acordo com competição, adversário, joga em casa, joga fora, quem está desgastado, minutagem, vários fatores pesam aí. Então essa coisa, não repetiu o time, por quê? Porque é outro adversário. Porque ele quer uma outra proposta de jogo. Hoje o Flamengo vai ter que jogar com a bola em cima do adversário e o adversário mais fechado. Com o Fluminense, era uma pressão para que o Fluminense não construísse a jogada lá de trás, saindo jogando. E funcionou até no primeiro tempo. Então, acho que a mudança... E o Pedro está de volta, porque agora ele está em ponto de bala, tudo indica, né? Ele estava meia bomba na semana passada. Está realmente recuperado. Vale a pena a gente dar uma piscadinha na do Vasco, temos aí também, né? Porque acho que também só troca o Capasso, né? O resto é o mesmo time que jogou, né? Não, tem também a saída do Rodrigo, volante para a entrada do Galarça. Um pouco mais experiente, né? O time. O Rodrigo é um menino, vinha bem um jogador mais de marcação. Então é um pouco mais... E essa é uma troca técnica mesmo, né? Não tinha... Porque a do Capasso é lesão, né? Do Mineiro, né? Mas eu acho que aí você tem um time mais rodado, né? São jogadores mais rodados, experientes, e acho que o Vasco, a estrutura tática é a mesma que vem sendo das últimas partidas, mas tem essas 2 mudanças, uma na defesa e uma no meio de campo, em relação ao time, por exemplo, que venceu o Flamengo por 1-0, gol do Pumita. Arnaldo Ribeiro, por falar em estaduais, a gente vai falar um pouquinho do São Paulo, que está em campo, e o Arnaldo tinha falado uma coisa certa, a gente já devia ter entrado com o tricolor logo de cara, porque a gente mostrava a escalação e não tinha troca, porque já teve, o Galopo saiu de campo e deu lugar ao Erisson, por causa de uma lesão. Né? Então, isso não é, no São Paulo é bom a gente falar antes, porque durante vão se machucando os jogadores. Então, cada 20 minutos, não é verdade? Eu comecei falando de humor, Mauro César, também isso aí é humor. O São Paulo começou com 10 desfalques, agora já tem o 11º, que é o artilheiro do campeonato, o Galopo.
O Erisson estava voltando de contusão, né? Pela primeira vez estava ficando no banco depois de contusão muscular. E é um jogo lá no Allianz Parque, que é a grande novidade nessa situação, né? Do mando do São Paulo ser realizado no Allianz Parque. Importante frisar que São Paulo ou Água Santa, quem passar nos pênaltis ou com vitória, vai ter a vantagem de mando contra o Bragantino na semifinal no final de semana que vem. Se for o São Paulo, é possível que o jogo seja de novo no Allianz Parque e ainda o São Paulo não terá o Morumbi. Então, essa é a situação para a semana que vem. Que tem muitos jogadores lá no São Paulo, show do Coldplay, né? O show do Coldplay no Morumbi também tem direto. Aquele abraço, valeu, mano. O jogo do Maracanã começa 9h25. Ah, isso, bom, Mauro, fala. Era 9h10, mudou para 9h25 porque tinha trânsito na linha amarela, os times demoraram a chegar, então atrasou em 15 minutos. Este é Mauro César Pereira, up to date. Up to date. Dá para ver mais um pouquinho do outro jogo. Bom, é isso, torcida brasileira. Uma ótima semana para vocês. Vamos nos despedir com imagens da Série A2 que você está acompanhando aqui na TV Cultura com a gente. Avise os amigos, no próximo sábado, 11 da manhã, teremos Portuguesa Santista e 15 de Piracicaba, jogo de ida das quartas de final. Um grande momento do futebol paulista que você